Lixeiras para orgânicos, papéis, plásticos e metais. Aulas lúdicas em meio à natureza? Há décadas, as instituições de ensino brasileiras educam pelo menos o básico sobre sustentabilidade. Mas devido à gravidade em que se encontra o planeta, há quem defenda que muito mais poderia ser feito. O que você acha? O ESG, com novos conceitos sobre meio ambiente, sociedade e governança, incluindo as questões mais debatidas, como gênero, deveria fazer parte da grade curricular? Para te ajudar a refletir, vamos ouvir Úrsula Biarri, influencer, ativista e defensora de que o ESG deveria ser ensinado desde a primeira infância. É sobre urgência mesmo, né? É sobre a pressa que a gente está vivendo, o colapso que a gente está vivendo. E eu digo mesmo para as escolas. Então, às vezes, sustentabilidade é sobre uma conversa, sobre um projeto. Marcos Mendes da Rocha, fundador do Birô Social e idealizador de projetos de sustentabilidade nas escolas. Desde as crianças, né? No infantil mesmo, quando a gente fala ensino regular, né? Básico, infantil, ensino fundamental, ensino médio, a importância dessa conscientização no dia a dia. Porque às vezes a gente fala no ESG, parece que é para uma grande empresa. Isso é coisa para uma grande empresa, uma multinacional, para determinadas empresas. Não, ESG é para você no dia a dia, na sua casa, com os seus amigos, na sua área profissional e principalmente na escola, né? Carlos Penteado Braga, professor convidado da Fundação Dom Cabral. Ao investir na educação, você tem benefícios duplos. Você consegue, dados da Unicef mostram que para cada dólar que você investe na educação, você tem 17 dólares de retorno. E se você investir, levar as crianças até terminar o segundo grau, você reduz as emissões de carbono em 51 milhões de gigatons em 2050. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, que bom que você está interessado nesse tema tão importante para o nosso futuro. Aliás, hoje vamos falar de preparação para o futuro mesmo, hein? Sobre crianças, jovens, ESG na educação. Um assunto que na internet não tem muito conteúdo, não. Será que ESG e educação são temas tão distantes assim? Pode ser que algumas pessoas vão te dizer que sim, porque ESG afeta diretamente as grandes empresas, indiretamente aquelas que fornecem serviços, produtos e, por que não, profissionais capacitados. Então, ESG vai influenciar ainda muito a educação. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados? O Marcos já está aqui com a gente. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema, discutir, conversar, trocar ideias de um tema tão importante que afeta a nossa vida no dia a dia, né? É verdade. Obrigado você por ter vindo do interior de São Paulo para conversar aqui com a gente. E no nosso telão, direto do Rio de Janeiro, a Úrsula, bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada, gente. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por ter vindo compartilhar o teu conhecimento. E também direto de Belo Horizonte, o professor Braga, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Muito importante, estamos aqui para falar de educação. Já começo dizendo que tem tudo a ver com ESG. É verdade. Aguardem que nós vamos entrar em detalhes. Vamos provar isso, né, professor Braga? Vamos começar, então, entendendo o porquê que seria interessante que uma criança, desde as primeiras idades, né, já comece a absorver esse tema. A Úrsula trabalha com elas. Conta um pouquinho pra gente da sua percepção, por favor. Então, gente, me apresentando aqui bem brevemente, né? Eu sou graduanda em Pedagogia aqui na UFRJ e comunicadora pelo Pedagogia Sustentável, pelo menos um lixo também, nas plataformas digitais por aí. Faço um projeto de pesquisa sobre infância e natureza e também estágio numa escola municipal de educação infantil aqui no Rio. E eu acredito que a gente estuda, na verdade, todos os benefícios desse trabalho de meio ambiente desde a infância, tanto para as crianças quanto para as educadoras, para as famílias. Eu gosto muito de dizer que as crianças não são o futuro, elas são o agora. Esse tema é de agora, né? Então, como jovem ativista também, a gente bate muito nessa tecla. E é muito importante, porque desenvolve várias habilidades aí
delas com elas mesmas, esse cuidado com a natureza, entendendo que nós também somos natureza, como os outros. E então, assim, é super importante a gente trabalhar isso desde cedo mesmo. É verdade, legal você ter falado que é agora mesmo, até porque as crianças que corrigem muito os pais, não é mesmo? Eu até quero que você fale um pouquinho mais sobre esse conceito aí, que eu acho que é o mesmo que eu também tenho aqui, de que a gente é a natureza. Exatamente, assim, eu acho que para a gente conseguir olhar para o meio ambiente, para o ESG, né, que é tão falado, e realmente querer agir, fazer alguma coisa, a gente precisa entender que o que a gente faz no mundo, o que a gente está fazendo no meio ambiente, a gente também está fazendo para a gente. Porque o planeta é nossa casa, né? A gente pensa na nossa casa ali, no micro, né, que é a nossa casa mesmo, mas o planeta Terra é a nossa casa, a casa de todo mundo aqui. Então é muito importante a gente ter essa noção de que a gente também é natureza e de que agredindo a natureza a gente está agredindo a gente mesmo, para assim, desde cedo, desenvolver essa consciência socioambiental. E aí também gosto muito de falar que não existe ambiental sem o social, né? E aí é o que a gente chama de ESG, né? Tem o S ali do social. Então é muito potente, né? A gente ver isso, sentir isso e desenvolver essa relação de cuidado, porque afinal de contas a gente é formado pelos mesmos elementos da natureza. Então é isso. É verdade, tudo está conectado, né, Úrsula? Tudo faz parte desse grande ciclo da nossa mãe Terra. Mas muita gente não entende isso e pode até também estar pensando de que a gente está falando aqui daquela aula diferente sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Não é só isso, gente. A gente está falando sobre sustentabilidade na grade curricular mesmo, né? Você percebe já uma evolução, Marcos? Você que trabalha, né, com as escolas, inclusive, de que elas estão mais interessadas em dar esse tipo de conteúdo? Sim, Pablo, eu até complementando o que a Úrsula estava colocando, é muito importante isso, né? Que a gente não consegue separar ambiental de social, é socioambiental. E o importante é a gente ver que tudo é social. Existe alguma coisa que não seja social? Existe alguma atividade que não seja social? Não existe, né? Existe alguma atividade não ambiental, né? Nós vivemos no meio ambiente, né? Então, tudo é social e tudo é ambiental. E quando a gente começa falando crianças, né? Desde as crianças, né? No infantil mesmo, quando a gente fala ensino regular, né? Básico, infantil, ensino fundamental, ensino médio, a importância dessa conscientização no dia a dia. Porque às vezes a gente fala no ESG, parece que é para uma grande empresa. Ah, isso é coisa para uma grande empresa, uma multinacional, para determinadas empresas. Não, ESG é para você no dia a dia, na sua casa, com os seus amigos, na sua área profissional e principalmente na escola, né? Você começa a ver projetos dentro da escola que começam a entrar na grade curricular. Começa de uma maneira, né? Eles começam assim, aquela conscientização dessa necessidade de mostrar. E vai caminhando. Depois a gente tem um caso, a gente até conta sobre isso, uma determinada escola, um projeto pedagógico fantástico, que já incluiu no seu projeto pedagógico, que envolve realmente a criança, o educador, o professor, né, os pais, e aí automaticamente a comunidade, né? Fundamental. Eu acho que a gente pode falar sobre isso já, que eu achei legal, inclusive. O envolvimento muito maior do que apenas os estudantes. Sim, sim. Vou contar então já um caso assim, porque cases são bons, né? A gente trabalha com isso, né? A gente trabalha no Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, né? De fomentar modelagem de negócios que gerem impacto social e ambiental para as empresas. E na área de educação, é fantástico, é uma área assim, muito propícia para essa modelagem de negócio. Nós fizemos um projeto, se puder falar até o nome da escola, porque é muito bom, porque isso que vira assim um case, vira assim um exemplo, né? Porque os exemplos são muito bem dados. A primeira escola que nós fizemos esse projeto foi aqui próximo de São Paulo, Santana de Parnaíba, Escola Fernão Gaivota, daquela rede Maple Bear, Fernão Gaivota. Eles fizeram um projeto que eles fazem a compensação ambiental daquela emissão de CO2 equivalente que a escola, que aquela atividade produz. Consumo de energia elétrica, consumo de gás, dos combustíveis dos professores, dos colaboradores e dos pais. Fizeram uma mensuração. Olha, aí nós produzimos X toneladas ano, né, de emissão de CO2 equivalente. Vamos compensar com um projeto
com no Xingu, que é um projeto feito, né, com a EcoArts, que é uma outra associação voltada para o meio ambiente, na Amazônia, para plantar mudas de árvores frutíferas, porque a árvore frutífera sequestra mais. A gente vai aprendendo, né, com o tempo, né, sequestra um pouquinho mais do que uma árvore comum, convencional, numa região envolvendo uma parte social de aldeias indígenas, né, com várias etnias, que ali vai ser sustentabilidade para eles no cultivo, na colheita daquelas frutas, porque são árvores frutíferas, na absorção daquele CO2, né, nessa compensação. Isso é feito através de um QR Code implantado junto com a muda. O aluno tem no celular, no tablet dele, um acompanhamento daquela árvore dele, da muda, do desenvolvimento, do sequestro do CO2, do plantio, da colheita. Isso vem para o balanço socioambiental que é feito, né? Aquele relatório ESG da escola, e entra no pedagógico, ensinando, né, dentro do pedagógico, cada área, né, cada passo a passo desse círculo, né, esse círculo virtuoso que é feito, o que está impactando na matemática, na geografia, na sociologia, enfim, em todas as áreas. Envolve a criança, envolve, né, os professores, e eles levam isso para casa, os pais, porque vão começar a mensurar também o consumo, etc. e tal, das famílias. Então, você percebe como é uma coisa prática que é feita, que está trazendo para a área pedagógica, né? Isso é uma verdadeira educação ambiental, né? Na prática mesmo, né? E realmente envolvendo todo mundo Envolve como todos. tem que ser. Exatamente. Né? Vamos comentar, professor Braga, sobre inclusive também uma dificuldade que pode existir para a gente implementar esse tipo de programa. Você já percebeu isso por aí? Sim. Eu acho que eu também gostaria de trazer grandes números, porque será que a educação remete apenas para o S? Como é que ela conversa com o ambiental? São grandes notícias. O Brasil tem um desafio enorme, nosso S do ISD é um S maiúsculo. Nós precisamos ter um foco nas 3 dimensões, social, e o S é muito grande. Mas eu tenho uma boa notícia: ao investir na educação, você tem benefícios duplos. Você consegue, dados da Unicef mostram que para cada dólar que você investe na educação, você tem $17 de retorno. Já está ajudando a economia, está ajudando a melhora. Mas, ao mesmo tempo, existem contas também da Unesco mostrando que se você investir, levar as crianças até terminar o 2º grau, você reduz as emissões de carbono em 51 milhões de gigatons em 2050, ajudando tremendamente nas metas sociais. Estudos também mostram da Unicef que se você investir 30 países, foi feito um estudo, se você termina 2º grau, 37% desses jovens já entram antenados ambientalmente. Se você não faz nada, apenas 25%. E eu saio entusiasmado, porque eu remeto a essa nova geração. Hoje, 35% da força de trabalho são jovens, como a Úrsula, jovens que nós chamamos hoje de millennials, nós chamamos eles de geração Z. Eles ainda estão, a Úrsula aí fazendo um belo trabalho, eu e o Marcos tentando dar nossa contribuição. Mas quando a gente olha, em 2030, Pablo, 75% da força de trabalho serão jovens como a Úrsula. E eles têm um DNA diferente, eles se posicionam diferente. São a nossa grande esperança, porque hoje está claro, os índices mostram que eles rejeitam empresas poluidoras, eles têm índices como 60%, 70%. Então existe um senso de urgência do mundo empresarial em conversar com essas novas gerações. Eu não tenho dúvida, minha resposta sempre é educação, educação e educação. É o nosso tema de hoje, e temos várias estatísticas para trazer ao longo desse debate. O desafio, diferente do Marcos, é mais na educação superior. Nós estamos na Fundação Dom Cabral treinando 30 mil executivos das empresas. E em todos os nossos programas, nós carregamos o ISD. Precisamos levar para o decisor
que vai bancar os programas, que vai ir a campo, essa nova consciência. Agenda social é uma agenda de governança, mas não tenham dúvida, é uma agenda de negócios. Aham. Se você não tiver uma força de trabalho preparada, que esteja devidamente antenada, eu sempre, para deixar. Guardem 3 datas da história recente da humanidade: 2003, o lançamento do Google, 2007, o lançamento do iPhone, e agora, março de 2023, o ChatGPT. Tudo isso mudando a escala dos nossos desafios, prol de mudanças quase de placas tectônicas, que levando a novos procedimentos, novas formas e afetando diretamente o ESG. Mas, professor Braga, você trouxe dados tão legais que eu perdoei o fato de eu ter comentado para a gente falar um pouquinho sobre que nem todo mundo aceita que a sustentabilidade entre na grade curricular por questão ideológica. Mas eu também acho que todo mundo em casa, só eu falando isso, já entendeu, né? E que, na verdade, também tomara que, até por conta do que o Braga disse, né, de que essas novas gerações estão exigindo isso vai mudar, já já. Então eu já vou passar para a Úrsula, para ela então comentar para a gente de como é que essa tua comunicação, né, como uma ativista, influenciadora desse tema, ele tem realmente acessado as pessoas, né? Você também percebe isso, de que, inclusive, você nem precisa se esforçar muito, porque a busca por esse tema tá tão grande, né, que acaba contribuindo? Sim, com certeza. Eu acho que, quanto ao que o professor Braga falou agora, a primeira coisa que eu consigo pensar é realmente nessa divergência de posicionamentos entre as gerações, e eu vejo muito isso até com os meus próprios pais, e eu acho que a principal causa dessa divergência é que a minha geração já está sofrendo as consequências da crise climática, né? Então, eu acredito que para vocês fosse uma coisa um pouco longe, né? Em 2050, e foi exatamente isso que me fez começar no ativismo digital, foi justamente vendo esses dados, né, de que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, e meu Deus, gente, em 2050 eu vou ter 50 anos, eu não quero isso. E é hoje, né, o que está acontecendo hoje aqui, todos esses desastres ambientais, então, são do presente, né? E aí percebo que sim, a gente está bem mais engajado do que as gerações um pouco mais velhas, mas precisamos estar muito mais, e aí entro muito com essa proposta, né, de trazer esse assunto para as redes, dialogar também com a galera até bem mais nova do que eu, que está aí no Instagram, no TikTok e nessas redes que estão sempre surgindo. Eu acho que acaba sendo uma comunicação necessária, a gente levar esse tipo de informação para as redes também, e acaba, sim, atingindo, né, Pablo, como você falou, uma galera que está mais consciente, que está mais aberta para escutar, e que eu acredito que estamos, com certeza, fazendo diferença. E eu acho que é isso, né, assim, no geral, influenciar o máximo de pessoas possíveis dentro e fora das redes, porque todos nós somos influenciadores, cada um aí, na sua bolha, na sua casa, independente até das redes sociais. E influenciados também. Isso, complementar, né? Se puder complementar, Pablo, Claro. né, o que a Úrsula está comentando agora e o que o professor Braga no início comentou, né, desses executivos, desses empresários hoje, né, que estão sendo formados. A gente tem visto muito empresário novo, né, idades da Úrsula, né, que estão até sucedendo empresas familiares, né, que a gente percebe essa grande mudança cultural empresarial, estão levando essa mudança cultural empresarial muito à frente. A gente percebe, né, como eles falaram, está no DNA, né, já nasce assim. Quando a gente vai tentar implantar essa questão de gerar impacto social, sua empresa vai gerar impacto ambiental, isso já faz parte, né? Porque realmente eu acho que nós, né, os consumidores, nós estamos mudando, né? Hoje a gente não compra alguma coisa que está envolvida num escândalo de trabalho escravo, ou de poluição, ou questão ambiental. Não compra. A gente realmente, a maioria hoje já tem essa ideia, né? Já está com esse conceito. E a gente percebe nisso, nessa geração, né? Nessas escolas que a gente frequenta, que já tem implantado alguns programas, a gente percebe que no Fundamental 1,
Fundamental 2, que né, é fundamental, você tem crianças, né, de 7, 8, 9 anos que falam de ESG, que falam de sustentabilidade, né, com uma naturalidade muito grande, Aham. né? Então, a gente percebe isso, essa formação desses novos executivos fazendo a diferença, né? Lógico que na nossa geração, né, minha geração do professor Braga, né, é, realmente não tinha essa vertente, não tinha essa ideia, não olhava para desse formato, como a Úrsula falou. Em 2050 está muito longe, nós não vamos chegar em 2050, mais ou menos isso, né? Mas é muito bom ver, é um grande prazer, eu fico muito assim honrado de poder participar dessa nova geração, estar junto com essa nova geração, né? Trazendo um pouco de experiência, conhecimento e estar participando de, né, uma ativista como a Úrsula, como tantas outras assim, que estão assim, nossa, que Que, beleza, que vai dar continuidade que nesse te trabalho, né? atualiza, Que inclusive. atualiza, exatamente, porque a gente aprende muito. Nossa Sim. geração aprende muito com a geração de hoje, né? Certo, é verdade. E não só em papos como esse que a gente está Não, tendo, sim. não, viu? Porque o Braga pode contar pra gente como, inclusive, tem até executivo voltando para a sala de aula, porque a grade curricular do curso dele mudou depois de um certo tempo e está incluindo agora questões de ESG, e aí esse profissional realmente tem que se atualizar, né, Braga? Vamos começar pelo tema do momento, os carros elétricos, os carros híbridos. O engenheiro se formava na mecânica para fazer o carro a combustão. Hoje, o engenheiro que vai construir um carro elétrico, ele é uma outra escola, é uma engenharia elétrica. É quase que um eletricista. Então, você tem que preparar a força de trabalho para as novas tecnologias. A energia solar gerou 200 mil empregos no Brasil nos últimos 10 anos. Há 10 anos atrás não tinha energia solar. As grandes vocações brasileiras. Tem um tomo, sempre tem esses nomes em inglês para ficar mais chique, né? Mas é o reskilling, é você buscar novos skills, novas competências. Então as pessoas voltam para a sala de aula para entender o que é o ESG, mas não é o ESG apenas da live de 2021. É um modismo? Eu costumo dizer que essa live é antiga. Nós já estamos aqui da teoria à prática. Se você é um executivo hoje, E que você não tem que sabe estar sobre o devidamente. assunto. Você não sabe sobre o assunto, você não está antenado. Tem Aham. até um pouco nesse nosso ambiente do ESG as 3 categorias. Quem está com sono profundo, acordando e acordado. Eu costumo dizer que quem está com sono profundo deixa dormir. O mercado vai tirá-lo do mercado. Quem está acordando, a gente ajuda a botar na direção correta, e os que estão acordados dá um empurrão que ele, que nem a Úrsula aí, vai tocando a agenda para frente. Então, sim, capacitação, voltar à escola, repertório e a educação em todos os níveis. Nível básico, as crianças, os adolescentes, um carinho especial com as mulheres, porque ainda existe no mundo um gap entre mulheres e homens. As estatísticas mostram que quando você tem mulheres na alta gestão bem preparadas, o zelo, a preocupação mostra que escândalos financeiros, crises, ficam sob controle. Tem uma famosa frase aí no mercado, da famosa presidente Christine Lagarde do Banco Central, se aquele banco famoso Lehman Brothers chamasse Lehman Sisters, as irmãs Lehman, nós tínhamos saído de uma crise que não teria acontecido. Então, muitos assuntos de gênero, muitos assuntos etários, mas a agenda é comum e nós temos pressa. Sim. Nós E temos pressa. não sei se vocês repararam como nesse tema, inclusive, a gente acaba falando sobre a própria grade curricular das escolas e universidades que estão se atualizando, né, que está se atualizando, mas também até da própria convivência dentro dessa instituição de ensino, que também acaba mudando, até com questão de governança, às vezes, uma abertura para que algo decidido na escola seja feito junto com os professores e os alunos. Úrsula, de que forma que você vê, né, que no dia a dia essa sustentabilidade ela pode entrar no dia a dia da instituição também, porque ali a gente acaba dando o exemplo, né? Bom, acho que para falar sobre isso, a gente pode até refletir um pouco sobre esses termos, né? ESG, sustentabilidade, porque o que é a sustentabilidade, afinal?
Às vezes a sustentabilidade é sobre a gente deixar as crianças brincarem livremente na natureza, ali no parquinho, sabe? Então, são coisas simples, na maioria das vezes, como o professor Braga falou aqui agora, essa coisa, né, de estar por dentro desse termo que para tanta gente é tão complexo, que é o ESG, é sobre urgência mesmo, né? É sobre a pressa que a gente está vivendo, o colapso que a gente está vivendo. E eu digo mesmo para as escolas. Então, às vezes, sustentabilidade é sobre uma conversa, sobre um projeto. E aí acho muito legal que o Marcos levantou também. E acho importante falar aqui, até para caso tenham educadores assistindo a gente, a importância de ser um projeto, né? Ser uma coisa processual, assim. Não são ações pontuais ali, muito rápidas, que a gente vai conseguir desenvolver, que a gente vai conseguir fazer esse despertar nos estudantes. Então, a importância de ser um processo contínuo, um projeto contínuo, que envolva a comunidade, que seja numa perspectiva da educação ambiental crítica, né, também, que é uma vertente que eu estudo, e que realmente desenvolva essa consciência socioambiental de fato em todos nós, porque ainda temos muitos jovens que estão ali sem ter muita noção, um pouco desligados. Então, acho que é isso, né? A gente deixar as crianças brincarem também, deixar elas sentirem todos os benefícios de estar na natureza, estar com a natureza, porque não tem erro, gente. E dessa forma, né, Úrsula, a gente inclusive volta para aquele tema que eu abri a nossa conversa, porque aí, Marcos, uma instituição de ensino, ela não está só fazendo um papel bonito, né, de visibilidade. Sim, ela pode inclusive conquistar um bom status para também ter investimentos, principalmente uma escola particular, né, porque às vezes precisa de investimento, e até uma pública, porque acaba influenciando no governo no qual ela faz parte. Exato. Quando você está comentando, né, Pablo, desse investimento da escola privada e tocou o assunto da escola pública, né? Vou trazer um caso de novo, que são cases, né, que a gente tem, uma outra escola semelhante, né, com projetos ESG já na sua, vamos dizer assim, no seu pedagógico, né, criou um comitê ESG dos alunos. Os alunos criaram um comitê ESG para decidir as metas, onde vai implantar, a implantação, as metas, e decidiu-se que iria ser feito parceria pelos alunos, tá? Parceria com a escola pública. E essa escola particular fez um acordo de cooperação para fazer um contraturno escolar numa escola pública. E esses alunos, né, principalmente do ensino médio, participando na escola pública. Então, existe uma interação aí, nós estamos falando do governo, na parte pública, escola pública, com uma empresa privada, a comunidade. Então, a gente percebe que essa interação é importante, né? E isso aí cai na governança, né? No G do ESG, né? Essa escola tem que ter, deixar claro, com ética, transparência, a maneira de administrar tudo isso, né? A gente sempre fala assim, o G é muito forte, sem um G eficiente, né? A governança, você tem um E e um S muito eficiente, né? Você consegue cuidar do meio ambiente, cuidar da parte social de uma maneira mais eficaz, né? Isso é fundamental. Vamos saber, então, se o professor Braga, além de estar atualizando o grade curricular lá da Fundação Dom Cabral, também está implementando umas coisinhas diferentes por lá. Conta aí. Com certeza, com certeza. Uma boa parte do que nós fazemos, pelo menos na Fundbral, mas em outras escolas de negócio, é mostrar um pouco o tema da teoria prática. Esse tema passa muito por governança. A governança abraça o social e o ambiental. A necessidade de bons relatórios, boas métricas, o mundo para bons projetos sociais, bons projetos educacionais. 1,5 trilhões de dólares estão à disposição no mundo, concentrado na Europa e nos Estados Unidos, buscando bons projetos. Mas esses projetos precisam de boas métricas e aí entra as escolas de negócio ajudando a criar as boas governanças. Eu costumo dizer, alguns jovens me procuram, professor, eu quero enveredar como a Úrsula, eu quero enveredar por essa área. Que profissão você me recomenda para eu ser ativo no ISD? Muitas vezes eu respondo, contador. Contador verde. Como assim, professor? Ajudar a montar relatórios
que mostrem que o recurso que está sendo aplicado está gerando os impactos sociais. Poxa, professor, achei que você é um engenheiro ambiental. Também pode ser. Mas existe. E aí vem, Pablo, você está dando um exemplo aqui ao vivo e a cores. É um jornalista que foi lá buscar conhecimentos de ESG. Hoje, um profissional moderno, seja um engenheiro, seja um advogado, seja. Eu palestro para médicos, fui falar de ESG para médicos, porque ele precisa trazer esse componente para o seu dia a dia de trabalho. Nós precisamos ampliar o nosso repertório. Não podemos ficar fechados apenas na escola que eu estudei há 20 anos atrás. Vamos ficar para trás. Então, ampliar o repertório, grupos de trabalho, grupos de WhatsApp dedicados a esses temas, deixa a política para outros grupos, vamos botar foco na parte técnica. Você tem ideia, eu conduzo um grupo voluntário de 320 profissionais debatendo ESG todo dia, das mais diversas profissões. Entre as pessoas para poder se capacitar. Então, eu tenho esperança. O Brasil teve um wake-up call, nós acordamos com a pandemia. A pandemia gerou muito impacto na sociedade brasileira. Não tem alguns números, já que vocês gostam de números que são importantes? O Brasil, até a pandemia, no ranking de filantropia global, ficava numa posição envergonhada de número 54. Quando chegou a pandemia, pulamos para 18. Ajuda a estranhos, você ajudar alguém que não é seu familiar, a gente era 36 no ranking global do World Giving Index, que é um índice. Nós somos 11 agora. As pessoas estão tentando ajudar. A educação é parte dessa ajuda. Então há esperança, há jovens como a Úrsula, essas novas gerações, e nós, eu, Marcos, aqui, dando a nossa contribuição. Eu tenho pressa, eu quero ser parte dessa transição para que a Úrsula, em 2050, tenha mais tranquilidade. Minha filha tem 20 anos, tem a mesma preocupação. Netos, filhos e netos, penso neles o tempo todo, porque acho que é uma missão de todos nós capacitar, educar para as pessoas bem educadas, bem informadas melhor, com programas como o do Pablo, ajudem no seu dia a dia a sair da teoria à prática. Úrsula, eu sei que você quer falar. É que eu anotei algumas coisinhas que eu fui pensando, mas achei legal até você ter dado esse exemplo, o professor Braga dos médicos, né? Porque quando a gente fala assim da medicina, me vem logo na cabeça a questão da saúde do planeta e a nossa saúde, né? Então, como o Pablo falou aqui, depois da primeira frase que eu falei, da primeira fala que eu fiz, a importância da gente entender que está tudo interligado, né? Então, tem um livro que eu gosto muito, que foi um dos primeiros livros que eu li, assim, que me deu o pontapé no meu ativismo, que fala justamente da importância da educação ambiental ser intermultitransdisciplinar. Então, a gente realmente precisa de todas as áreas engajadas nesse assunto para que a gente consiga, de fato, a mudança efetiva. E aí, lembrei bastante dessas questões, assim, quando você levantou esses pontos. E até quando o Marcos estava falando sobre a educação pública e privada, é importante a gente lembrar que é direito, né? A gente está falando de direitos. Então, temos direito à educação, a um ambiente equilibrado, ao bem-estar, tanto nós adultos quanto as crianças. Então, acho que não tinha como não falar sobre isso, que é direito delas ter um ambiente equilibrado, de poder estar nesse espaço, ocupar esse espaço, experienciar, conhecer, porque acho que é muito importante pontuar isso também. Certo. E para a gente fechar, então, vamos aproveitar o conhecimento da Úrsula com um exemplo, né, inclusive dessas análises que você faz e que são tão necessárias também para que as pessoas percebam que tem muita gente querendo se aproveitar do tema sustentabilidade, né? E o trabalho que ela faz é justamente de mostrar o que realmente é sustentável e o que, às vezes, só pode ser propaganda para agradar investidor. Tem muito, Úrsula, disso por aí? Sim, com certeza. A gente chama isso de greenwashing, né, Pablo? E a gente encontra isso, com certeza, assim, muito nas marcas, porque hoje em dia tá bonito falar de meio ambiente, todo mundo quer falar isso, todo mundo quer ser visto como
pessoas e marcas que estejam se importando. Então, eu trago muito essa ideia de incentivar que as pessoas reflitam, né? Que as pessoas tenham essa análise crítica do que elas estão consumindo, porque a gente tem o nosso poder da carteira, né? Nós somos consumidores, então de que marcas a gente está consumindo, como que aqueles produtos foram produzidos. E aí eu acho que nesses vídeos que a gente consegue fazer, espalhar pela internet, no boca a boca também, é incentivar mesmo que as pessoas tentem saber um pouquinho mais sobre aquilo, porque é importante, né? É exatamente isso que a gente está falando, é o social, é a parte da produção de cada coisa que a gente está comprando ali, como que aquela roupa, como que aquela comida que a gente comprou foi feita, por quem. Então não tem como não falar sobre isso se tratando do tema ESG. Úrsula, se você fosse escolher um tema da sustentabilidade que acha mais importante para a gente ter em sala de aula, que inclusive o pessoal não fala muito sobre, qual seria? Acho que alimentação. Com certeza, assim, desde o começo, porque a gente consegue mudar muita coisa a partir da alimentação também, ainda mais aqui no Brasil, um país tão rico, tão grande, e dá para trabalhar muita coisa legal, interessante e urgente, só com esse temazinho alimentação. Não só o comer saudável, mas saber de onde a comida vem, toda aquela situação, né? Exatamente. O que a gente está comendo, da onde é aquilo que a gente está comendo, como que aquilo foi produzido, qual que é o impacto daquilo. Então, assim, dá para fazer muita coisa legal mesmo com esse tema, até mesmo trabalhar com outras questões que perpassam a alimentação. É verdade, até inclusive com a merenda da escola. Olha só que ideia de projeto que a gente já deu aqui. Obrigado, então, pela companhia de todos. Marcos, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado por estar aqui, compartilhando com pessoas tão importantes e queridas aqui, desse tema tão importante. Obrigado, Pablo. Obrigado, Úrsula, obrigado pela tua disposição, pelo teu conhecimento compartilhado com a gente. Obrigada a vocês, gente. Vamos juntos, estamos aí pelas redes e fora delas também. Sucesso! Professor Braga, muito obrigado pela tua disposição e conhecimento. Muito obrigado a todos. Foi um prazer aprendi muito com a Úrsula, com o Marcos e estamos juntos na mesma jornada. Vamos juntos, então, com o Foco ESG e você vem com a gente. Para não perder os próximos episódios no YouTube, clique no sininho para ser avisado das nossas atualizações. E nas redes sociais, é só procurar por SBT News. A gente se vê aqui no SBT. Até mais!